A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni e eu estou aqui com mais um devocional Porção do Céu. E a mensagem de hoje se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 5, do verso 1 ao 3, que diz: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. E o texto vai nos falar acerca desse homem. Esse homem que o texto diz que ele era grande diante do seu senhor, era um chefe renomado, um homem de valor, de respeito, porém, ele estava leproso. Mas o texto ele fala algo muito mais profundo, algo que era muito pior que a lepra. Nós vamos observar que quando Naamã ele chega diante de Eliseu, e Eliseu diz para ele: lava-te 7 vezes no rio Jordão, porque a sua carne vai ficar purificada. Mas quando ele ouviu acerca dessa instrução, ele fica indignado. Naamã fica irado, fica revoltado. Mas por que essa atitude de Naamã? Porque na cabeça de Naamã, ele esperava que Eliseu se colocasse de pé quando ele estivesse diante desse profeta. Conjecturando essa mensagem, a gente entende que Naamã esperava que Eliseu reconhecesse a sua autoridade, reconhecesse que ele era um homem de posição, reconhecesse que ele era um homem importante para o exército da Síria e que com isso ele levantasse a voz, clamasse ao Deus de Israel, que o curaria de sua lepra e ele poderia retornar a Samaria com a sua cura. Mas não foi o que o profeta fez. O profeta Eliseu mandou mensagem através do seu moço para que Naamã pudesse seguir as instruções de se lavar 7 vezes no rio Jordão. E a Bíblia diz que isso vai indignar a Naamã, porque o maior problema de Naamã não estava no seu corpo físico, mas estava dentro dele. Porque Naamã, embora fosse varão valoroso, um grande homem de respeito, mas ele era obstinado. E essa obstinação é um forte apego ou um apego excessivo às próprias ideias, ao próprio entendimento. É uma persistência, uma insistência de forma errada ou canalizada de forma errada. Então o Senhor queria primeiro arrancar a obstinação de Naamã para depois curá-lo da lepra. Sim, primeiro Deus trata a nossa mente, o nosso coração, para depois curar o nosso corpo ou realizar as coisas em relação aos nossos interesses. E foi exatamente isso que Jesus fez no Evangelho de Mateus capítulo 9 com o paralítico de Cafarnaum. A Bíblia vai dizer: E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois, que é mais fácil, dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados,
Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa. Essa é apenas uma das passagens que Jesus mostra que a principal cura que precisamos alcançar, ou o principal tratamento que precisamos, é dentro de nós. É na nossa mente, é no nosso interior. Naamã pensou que seria do seu jeito. Naamã pensou que seria do seu modo. Naamã queria que fosse no lugar que ele achava mais conveniente. Talvez os rios de águas limpas, cristalinas da sua cidade. Naamã queria que fosse da forma como ele entendia ser melhor para a sua cura. Mas com o Senhor é sempre o seu jeito o melhor, a sua forma o melhor. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Então primeiro Deus nos humilha, nos abate e depois nos exalta. E o que ele queria fazer com Naamã? Ele queria ampliar a visão de Naamã. Ele queria ampliar o entendimento de Naamã, além de curá-lo. Curá-lo na mente, curá-lo no coração e para depois curá-lo no seu corpo físico. Muitas das vezes o Senhor vai fazer isso conosco e para isso vai ser preciso nos tirar do nosso lugar. Alguns o Senhor vai tirar para perto e outros vai tirar para longe. E a gente vê o texto nos mostrando essa forma de ampliar a visão, o entendimento com a vida de Abraão. Quando o Senhor dá ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, eu abençoarei e eu engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Mas Abraão estava com dificuldade de entender isso, assim como Naamã, de entender que a forma, o jeito e o método de Deus fazer as coisas é sempre melhor que o nosso. Então, no capítulo 15, o Senhor vai dizer para Abraão, lá do livro de Gênesis, e levou-o para fora e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Porque o tempo passa, as dificuldades de compreender que Deus ainda fará por causa do tempo. Abraão estava passando por essa dificuldade. Naamã não entendia que o método de Deus era o melhor. Abraão não entendia que o tempo de Deus é perfeito e que ele ainda cumpre as suas promessas dentro do seu tempo. Paulo vai dizer que nós precisamos transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para poder experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Porque de outra forma, nós estaremos também nos comportando como Naamã. Nós também estaremos nos comportando como Abraão. Então o Senhor nos chama para ampliar a nossa visão. E quantas vezes Ele já está falando conosco? Ele já está nos convidando a descer à casa do oleiro. Porque ali Ele quer falar conosco. Ali Ele quer nos fazer entender ou compreender algo que talvez ainda não conseguimos. O Senhor nos convida. E quando nós não queremos entender, Ele nos leva. Ele nos leva para esse tempo no deserto, onde Ele vai nos tratar, onde Ele vai nos moldar, onde Ele vai nos ensinar com profundidade o que é preciso compreender e entender, para chegar no nível que Ele espera para a nossa vida. Em todo tempo, o Senhor espera de nós que venhamos entender e reagir àquilo que Ele está tentando nos ensinar da melhor maneira possível. Não poderei eu fazer. Ele pode, mas Ele prefere fazer com o nosso consentimento. Ele prefere fazer com a nossa aceitação, com o nosso esforço em colaborar com Ele,
com o nosso esforço em nos submetermos a Ele, em nos entregarmos a Ele, em voluntariamente estarmos em parceria com Ele. O convite do Senhor para a nossa vida hoje é para nós ampliarmos a nossa mente, ampliarmos o nosso entendimento, ampliarmos a nossa visão. Fica com essa palavra, guarda no teu coração, para que você possa receber também os seus milagres. E até o próximo devocional Porção do Céu.